Leandro Soares, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Fórum. Prazer, satisfação imensa. Prazer é nosso ter você aqui, Leandro. Leandro, você já esteve no Fórum Sindical recentemente, falou um pouco sobre a viagem do Japão, né? Mas dentro de todo esse contexto da guerra comercial aí, do Trump, o que você teria a dizer sobre isso? Se teve dali no Japão e Vietnã, não sei se você teve no Vietnã também, se as conversas que você percebeu, acha que o Trump tem alguma chance de ganhar esse braço de ferro? Olha, boa pergunta, viu, Rovai? Assim, para nós, primeiramente, foi uma enorme satisfação poder compor a comitiva do presidente Lula nessa viagem à Ásia e reforçar a importância dos laços que o Brasil tem com o país asiático, assim como tem com o BRICS, né? Rússia, Índia, China, África do Sul. E eu tenho dito em todas as entrevistas, para quem tem nos questionado, o quanto o presidente Lula foi visionário no seu segundo mandato por ter criado o BRICS e hoje não ser dependente apenas da política norte-americana ou ter os Estados Unidos como seu principal parceiro econômico, né? Muito pelo contrário, hoje o Brasil exporta, importa, negocia de igual para igual com todos os países do mundo. E isso faz com que o Brasil, inclusive, possa, dentro dessa guerra tarifária, né, desse tarifaço do Trump, inclusive se beneficiar contra esse tarifaço, porque hoje, mais do que nunca, o mundo global tem visto o Brasil como uma grande potência, não somente no que diz respeito a commodities, né, mas principalmente a indústria de transformação. E essa ida tanto ao Japão ao Vietnã, eu estive sim, Rovai, no Vietnã, demonstrou primeiro o quanto o presidente Lula, o quanto o Brasil é respeitado fora do nosso país, né? O quanto o presidente Lula é reconhecido e é recepcionado como um grande estadista e uma das maiores lideranças globais que nós temos no mundo, né? E essa ida ao Japão para levar a questão do agro, a abertura do mercado para o agro, essa importância, inclusive, dos aviões, né, da Embraer. Nós estamos dizendo de produto de alta tecnologia agregada, inclusive de valor agregado. Realmente primeiro, de estreitar os laços e de ampliar essa questão do Brasil com esses países. E segundo, de não se tornar realmente dependente de uma única economia. Então, o recado que o presidente Lula dá é: o Brasil está no jogo, o Brasil volta a ser protagonista, e eu não tenho dúvida alguma que, se depender da política externa do presidente Lula, o Brasil sairá muito forte de toda essa guerra fiscal que está sendo imposta no mundo pelo Trump, né? E engraçado, inclusive, o presidente fez questão de dizer, lá na década de 80, 90, os Estados Unidos eram os que mais defendiam o livre comércio, a abertura do mercado, e hoje volta para meados do início do século, né? Onde, inclusive, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu mercado, essa lei de protecionismo. Bom, vamos ver até onde isso vai dar. A princípio, nós estamos aqui acompanhando, inclusive, a gente tem dialogado muito com membros do governo, preocupados, inclusive, até porque o segmento metalúrgico exporta muito, principalmente para os Estados Unidos, a autopeça, as montadoras exportam muito, bens e capitais como máquinas, são produtos aí de valor agregado que tem exportação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixou de ser um grande parceiro econômico, então a gente tem se preocupado quanto a isso, mas a princípio, como eu acabei de ouvir a entrevista, é colocar a bola no chão e ver primeiro quais serão os passos que serão dados, mas o Brasil hoje, acredito que inclusive por conta de toda essa política externa do presidente Lula, o país nesse momento está muito tranquilo. O presidente tem feito questão de dizer isso a todo momento. Verdade. Olha só, tem fotos aqui do Leandro lá na comitiva aqui, que chique aqui, acompanhando o presidente no Japão, olha aí, junto com o presidente Lula, participando dos debates. Está ali o Marinho também, né? A Luciana Santos, os ministros, muito bom. Então tá aí a comitiva. Tem alguma
Não, eu queria que você comentasse a retomada também da industrialização aqui no Brasil, né? Porque a gente vê só essa semana, a gente noticiou o anúncio de mais 40 bilhões em investimentos só do Mercado Livre, da indústria farmacêutica lá em Montes Claros, em Minas. E assim, cada semana o Lula indo em indústria, né? Houve também, como que vocês estão vendo como sindicalista da metalurgia, né? Esse retorno de políticas, né, incentivando a indústria nacional. Rodrigo, veja só, não existe coincidência. Eu vou trazer um exemplo nosso aqui de Sorocaba e região. Em 2002, nós éramos apenas 19 mil metalúrgicos. O presidente Lula eleito, em 2003, começa a governar o país. Uma nova política industrial, Plano Brasil Maior, inovar alto, inovar peças. Isso, presidente Lula 1 e 2, Dilma 1. Nós saímos de 19 mil metalúrgicos, chegamos a 45 mil metalúrgicos. Ou seja, se emplacava 1,5 milhão, 1.600.000 veículos antes do presidente. Depois do presidente eleito, presidente Lula 1 e 2, Dilma 1, nós chegamos a emplacar 3.600.000 veículos em 2011, né? No primeiro ano da presidenta Dilma. Depois do golpe em 2016, né, Temer e Bolsonaro, acabou-se política industrial, acabou com toda a política de investimento na indústria, e nós sabemos que não existe país no mundo desenvolvido que não tenha por trás da sua economia uma indústria forte. Isto é na Europa, isso é nos Estados Unidos, isso é na China, né? Por incrível que pareça, 2016, golpe presidenta Dilma, Michel Temer, Bolsonaro e Lava Jato. Não podemos nunca deixar de lado e esquecer o desserviço que o senhor Sérgio Moro, o Dallagnol, através da Lava Jato, custou ao nosso país. Nós perdemos, há quem diga que mais de 2,5 milhões de postos de trabalho por conta da farsa Jato, e somente em Sorocaba nós perdemos 10 mil postos de trabalho. Empresas de bens e capitais ligadas à Petrobras deixaram, ou hoje estão em recuperação judicial, ou deixaram de existir. Então, ou seja, nós saímos de 45 mil metalúrgicos e caímos para 35 mil metalúrgicos naquele período. Depois, com toda a política que a gente tem trabalhado aqui em Sorocaba e região, de dialogar com as empresas, de buscar investimento, de manter direitos, de ampliar benefícios, e alinhada com a nova política do presidente Lula, a Nova Indústria Brasil, e não é por acaso, olha só, nós caímos para 35 mil, depois retomamos aí 10 mil postos de trabalho, presidente Lula volta ao poder. Nova Indústria Brasil, nós hoje somos 49 mil metalúrgicos. Nesse exato momento, nós representamos 49 mil metalúrgicos e, graças à Nova Indústria Brasil, a perspectiva nossa aqui, por conta dos investimentos anunciados pela Toyota, JCB, NAL do Brasil, ou seja, boa parte das sistemas da Toyota, a perspectiva nossa é de chegar a 60 mil postos de trabalho até 2030. Esse é o impacto da Nova Indústria Brasil no país e, consequentemente, em Sorocaba. Só montadoras, depois que o presidente Lula... ele tem feito questão de frisar isso. Nós reconstruímos o Brasil politicamente e economicamente, porque o Brasil foi destruído pelo Bolsonaro. A todo custo, para se reeleger, ele usou tudo que ele podia de fundos, inclusive do dólar, né? Inclusive a Caixa Econômica, para comprar votos para ser reeleito, e não conseguiu. Nós temos que reforçar isso. E mesmo assim não conseguiu ser reeleito. Então, de novo, trazer essa questão que o presidente Lula reconstruiu o país. Agora é hora de colher tudo que foi plantado nesses 2 anos. E a Nova Indústria Brasil nos traz essa perspectiva. E não é à toa que o PIB do Brasil cresceu nos dois últimos anos, puxado pela indústria. É onde estão o maior valor agregado, é onde estão os melhores benefícios e os melhores direitos. Ou seja, cresce a cadeia produtiva e cresce também os empregos e automaticamente os direitos e os benefícios desses trabalhadores. É o que o presidente sempre fala, é de fazer com que a roda da economia gire. Então, só as montadoras, 160 bilhões de reais anunciados, né? Só a Nova Indústria Brasil, mais de 4 bilhões anunciados para pequenos e médios empresários, ou seja, para pequena e média empresa. E agora, aí novamente o anúncio do Mercado Livre e da empresa de medicamentos. Novo Nordisk. Exatamente, em Minas Gerais, que impulsiona cada vez mais, ou seja,
é o país novamente sendo reconstruído, é o país novamente gerando oportunidades e, acima de tudo, combatendo a desigualdade. Porque como é que se combate a desigualdade? É gerando emprego, é distribuindo renda. E é isso que tem, é esse impacto que traz essa questão da nova indústria Brasil, não somente para Sorocaba e região, mas para todo o país. A gente vê com excelentes olhos, porque, inclusive, o presidente Lula tem feito questão de demonstrar que é importante você pacificar o nosso país e fortalecer as instituições. Nessa ida até a Ásia, estava o presidente do Senado, estava o presidente da Câmara, estava o presidente da República e estavam representando os trabalhadores, além de empresários. Assim, nós vamos vender o Brasil para o mundo, nós vamos vender o que o Brasil tem de melhor para o mundo, mas os trabalhadores participarão desse debate, porque nós temos que fazer também que os trabalhadores sejam parte desse debate. Ou seja, é os trabalhadores participando dos espaços de poder, dos espaços de construção. E o presidente Lula tem feito questão de dizer isso o tempo todo. Então a gente fica muito contente porque a gente acaba se beneficiando. Para vocês terem uma ideia rápida do que é o impacto da indústria aqui na nossa região. Somente o ano passado, as negociações que o sindicato realizou junto aos empresários aqui, a folha salarial dos trabalhadores, juntamente com os benefícios na negociação PPR, 13º, férias, vale compra, foram 4 bilhões de reais injetados na economia de Sorocaba e região. A perspectiva nossa para esse ano é de chegar próximo de 5 bilhões. 5 bilhões é praticamente 90% da arrecadação de Sorocaba, que é 5,6 bilhões, ou seja, maior que muitos estados aqui da nossa federação. Então, a gente tem aproveitado bastante isso. É óbvio que nos traz desafios, porque nós estamos falando de indústria 4.0, nós estamos falando de inteligência artificial, e nós temos também que essa responsabilidade de preparar esses trabalhadores, até porque hoje nós temos um mercado de trabalho diferente do mercado de trabalho que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás, que é outro debate que os trabalhadores precisarão participar, e é outro debate que nós precisaremos cobrar, inclusive, dos empresários, do governo federal e da academia, porque essa geração hoje não está mais disposta a trabalhar 44 horas semanais, com jornadas extensas de segunda a sábado o tempo todo. Inclusive, nós ouvimos isso no Japão. Então, tem grandes desafios, inclusive, por trás de todo esse crescimento também do nosso país. Inclusive, agora está começando a se discutir essa questão do fim da jornada 6x1, né? Que ainda tem espaço, você acha, para avançar? Tem 6x1 aí na categoria? Tem na categoria, que é mais serviços, né? Que tem 6x1. Exato. O debate em si favorece mais a questão do comércio, que nós sabemos que você não tem aí uma fiscalização que consiga proibir muito desses excessos do trabalho do 6x1, né? Você trabalhar 6 vezes na semana e descansar apenas 1. Então, inclusive, a gente entende que isso é desumano. E não cabe mais esse tipo de jornada no nosso país. Eu entendo que, dentro da categoria metalúrgica, nós temos. A nossa jornada é 44 horas. Muitas empresas, inclusive aqui, nós temos 40 horas semanais, negociadas com os sindicatos metalúrgicos, e nós sabemos dos impactos positivos que isso traz para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. É mais tempo com seu familiar, é mais tempo com seus amigos, é mais tempo para estudar, é mais tempo para se qualificar, é mais tempo para o lazer, né? Então, nós entendemos que o momento é agora. Redução de jornada sem redução de salário é agora. Assim, a escala 6x1 depende muito de negociações, viu, Rovai? O que nós temos que discutir é a jornada. A escala depende de segmento por segmento. Aí eu entendo que os sindicatos, através dos acordos coletivos, têm condições de buscar a melhor escala. O que nós temos que debater é a redução de jornada. Para vocês terem ideia, no Japão, é 4 dias na semana. O Japão teve que reduzir a jornada para 4 dias na semana porque não se encontra mais mão de obra jovem para entrar no mercado de trabalho. Então, estão tendo que contratar, inclusive, aposentados e mulheres para trabalhar em setores que até então não trabalhavam. E no Brasil não será diferente. Nós temos ouvido muito, principalmente essa juventude, essa geração, e é importante dizer que o Hugo Mota esteve nessa reunião que nós tivemos com os representantes sindicalistas japoneses, e ele ouviu as dificuldades que está tendo no Japão. A Europa já discute, inclusive, a jornada também de 4 dias. E o Brasil não vai ser diferente. Porque se não nós não discutimos redução de jornada agora, não terá mão de obra para, inclusive, atender às necessidades do mercado. Eu acho que, mais do que nunca, é necessário esse debate da redução de jornada sem redução de salário. E isso também acho que dá uma
assim, uma chance de valorizar o papel dos sindicatos, né, que foram tão atacados, né, no passado, e assim, muitos jovens, inclusive, falam, para que sindicato? Tá aí, né, quem conquista uma redução da jornada, como aí você falou que já tem locais com 40 horas, né, não com 44, é a força da organização dos trabalhadores, né, Leandro? Perfeito, até porque a lei hoje, né, é 44 horas, né? A nossa jornada hoje no Brasil de lei é 44 horas. Foi 48, hoje é 44. E aqui, a média nossa aqui é de 40%, já abaixo, 40% da nossa base já é abaixo das 44 horas semanais. Foram acordos coletivos negociados em sindicato-empresa, com a anuência dos trabalhadores. Então, nós temos aqui desde 42 horas semanais até 40 horas semanais. Agora, a gente precisa avançar, né? Esse debate realmente da qualidade de vida, de cuidar da questão física dos trabalhadores e principalmente mental. Hoje, a maior parte dos nossos afastamentos pelo INSS são questões mentais, afastamentos por conta de problemas mentais. Então, acho que é um momento importante que o mundo inteiro está discutindo e o Brasil não pode ficar fora desse contexto. Com certeza. Tem uma. Muito bem. E o manga? E o manga? E já que você falou do manga, eu vou ler o Cara, ele foi premiado aí, desculpa só. Não, pode falar. Foi premiado com a grande evento das ambulâncias do Lula, foi feito em Sorocaba. E aí, em vez de fazer uma ambulanciata, eu defendi uma ambulanciata saindo de Sorocaba, indo até Brasília, ou de Brasília a Sorocaba, né? Pô, mil ambulâncias, aí o manga vira estrela, ele acaba usando isso para... Tomou uma vaia grande aí no dia, né? O Rovai, diga-se passagem, foi a primeira vaia que o Manga, acho que sofreu em todo esse tempo que ele que está à frente da prefeitura, né? Porque o pessoal está cansado de mentira, de fake news, é promessa desde o seu primeiro mandato, não cumpriu uma promessa de governo, só vive no TikTok, ele virou influencer. Se eu fosse ele, eu pediria para sair. Assim, não, gente, eu encontrei agora algo que eu me identifico, algo que eu gosto, que é ser TikToker, que é ser influencer. E nada contra os influencers, nada contra os TikTokers. Agora, se o povo curte, se o povo segue, é porque está fazendo bem de alguma forma. Agora, no caso do Manga, se eu fosse ele, eu pediria realmente para sair. Falou, não, eu estou aqui saindo, tô deixando a prefeitura de lado, e você que TikTok é mais divertido, é mais engraçado, não tenho responsabilidade, eu não preciso cumprir minhas promessas, então eu vou pro TikTok. Porque assim, ele prometeu 14 mil casos, não entregou nenhuma. Isso no seu primeiro mandato. Ele prometeu zerar a fila de saúde aqui dos exames em Sorocaba, não zerou nada, muito pelo contrário, dobrou. Ele prometeu o hospital público municipal, não tem um tijolinho. De tijolinho em tijolinho, não tem tijolinho nenhum. Então, assim, todas as promessas de governo que ele fez, nenhuma ele cumpriu. Já está no seu segundo mandato, né? E até agora, nada. Então, inclusive, muitas das promessas que ele fez aqui do governo dele são dinheiro do governo federal. Minha Casa Minha Vida é governo federal, questão do SUS é governo federal. E isso ele não... As ambulâncias, Rovai, que foram entregues aqui, governo federal. Os carros da GCM que foram entregues aqui em Sorocaba, governo federal. Não tem nada dele. E assim, mas as pessoas que não sabem, sabe aquela historinha? Quem te conhece que te compra? É mais ou menos isso. Para quem está de fora, acho que Sorocaba realmente a Dubai, a nova Dubai ou a nova Disney. E não é nada disso. Aqui nós temos caos no trânsito, aqui nós não temos planejamento urbano, aqui nós não temos planejamento viário, aqui a saúde está um caos, a segurança pública um caos. Para vocês terem ideia, Sorocaba é uma das cidades que mais tem acidente e morte de trânsito no país. E isso ele não fala. Os pedágios da rota sorocabana, que o Tarcísio nos presenteia aqui, todo o estado e a nossa região não é diferente, serão 18 novos pedágios aqui, 5 somente na entrada e saída de Sorocaba. O Manga, eu não vi um vídeo do TikTok do Manga indignado contra o Tarcísio. Será porque é do mesmo partido? Inclusive, ele fez um vídeo cobrando o Tarcísio ligou para ele e falou assim: meu amigo, você tá doido? Você tá me criticando, mas nós combinamos o jogo, nós conversamos. Ele foi lá e excluiu da rede social dele. Então, o Manga não é nada disso que pinta. O Manga ficou muito famoso por ser o rei do camarote, depois por ter deportado o pessoal lá da faixa de Gaza para o Brasil, entre várias outras fake news que ele produziu.
É por isso que ele é conhecido, mas quem o conhece aqui sabe muito bem. Era o rei do camarote daquela matéria da Vejinha? O rei do camarote é o senhor Manga. Puta que pariu. Que fase! Se for puxar capivara, é meu amigo do céu, vou te contar, viu? Olha só, Rovai, por exemplo, se você está com 2 anos com suas contas bloqueadas, alguma coisa, algo de errado você cometeu, certo? Fazem 2 anos que o prefeito, vai para 3 anos que o prefeito está com as contas aqui bloqueadas, Adri. Né? Por conta, inclusive, de investigação de corrupção na saúde e na educação aqui de Sorocaba. Então, eu adoraria. Eu nasci na capital, na zona sul de São Paulo, lá no Grajaú. Vim para cá com meus 14 anos, meu pai metalúrgico veio para Sorocaba, nos trouxe para cá, para constituir vida aqui, família aqui. Sou muito grato a Sorocaba, recebi título de cidadão sorocabano, amo a cidade hoje aqui, tá? Mas, infelizmente, Sorocaba está muito longe de ser esse paraíso que diz, muito pelo contrário. Sorocaba hoje tem 800 mil habitantes, a perspectiva de chegar a mais de 1 milhão de habitantes até 2030, e olha só, se você não tiver um planejamento para receber todas as pessoas, porque toda hora ele fala, vem morar em Sorocaba, mas o saneamento básico, né? E a infraestrutura para receber todo esse povo? Olha o caos que nós poderemos ter em Sorocaba nos próximos 5 anos. Né? Sem dizer, como eu já falei para vocês aqui, a questão de trânsito, questão de saúde, questão de educação e segurança. Ou seja, esse é o manga. E você me perguntou sobre o Vietnã, o Rovai. Chego lá, qual que é um dos principais cultivos da agricultura lá do Vietnã? A manga. Tem manga para tudo que é lado lá, bicho. Aí é de sacanagem. Você saiu de Sorocaba para encontrar manga no Vietnã. Era manga verde, rosa, amarela. Tinha esse aqui, o superchat do Edson falando, Sorocaba ainda é o Senhor Jesus Cristo, como está escrito na entrada da cidade, o prefeito ainda delira com uma candidatura à presidência. Ele é candidato a governador, que eu saiba, né? Não, agora lançou a candidatura à presidência. O Edson Johnny ainda está lá, Sorocaba é de Jesus Cristo. Sorocaba é de todo mundo, gente. Eu acho que nós vivemos num país laico. Nós vemos numa cidade laica, onde Sorocaba é de todo mundo, onde Brasil é de todo mundo, e nós temos que entender isso, porque foram as várias religiões, as várias crenças, as várias nacionalidades, né? Inclusive a migração dos nordestinos para o estado de São Paulo, para a nossa capital aqui, foi que construiu esse estado maravilhoso, esse país maravilhoso. Então, o país é de todo mundo, né? Vem todo mundo, a gente costuma brincar, vem todo mundo. O Brasil é um país, foi durante muitos anos um país muito alegre, um país onde teve muito investimento, inclusive do turismo, um país receptivo, amoroso. Eu acredito nesse país ainda. E o presidente Lula tem feito isso, gente. Eu acho que de apaziguar os ânimos, de mostrar que as instituições são importantes, são fortes, que são independentes. Eu acho que aos poucos o Brasil vem tendo essa normalidade que foi dita, inclusive, aqui na entrevista anterior, e eu não tenho dúvida que esse bolsonarismo extremista será isolado, porque candidato que defende a morte de uma outra pessoa, que defende o mal de uma outra pessoa, isso não é cristão, não é possível uma coisa dessa, eu não consigo entender. E pode ver que por trás de todo o patriota, a pessoa do bem, que eles sempre muito falam disso, né? Sempre tem, infelizmente, um ou outro que não leva muito a sério o que defende, o que acredita, viu? Muito bem. É isso, Lili? É isso. Queria agradecer muitíssimo, Leandro. Obrigada aqui. Até a próxima, já vou dizer aqui. E uma ótima tarde para você. Obrigada. Valeu, Leandro. Tchau. Eu que agradeço pelo espaço e a disposição. Forte abraço. Valeu, abraço.